As lendas falam de uma flor mágica que pode não apenas curar, mas também dar vida eterna. Será que os conquistadores de 400 anos e o submarino alemão conseguirão impedir que os heróis alcancem seu objetivo? Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. O filme começa com uma antiga lenda sobre a flor ou lágrimas da lua, que crescia às margens do Amazonas. As pétalas da árvore da vida tinham a propriedade única de curar qualquer doença, por isso muitas pessoas tentaram encontrar essa planta. Uma das buscas mais notáveis foi a do conquistador Lope de Aguirre. Seu principal objetivo era aproveitar o poder das pétalas. De acordo com uma versão, sua expedição fracassou, mas, de acordo com outra, os guardiões da árvore da vida descobriram o conquistador. Ressuscitado, de Aguirre exigiu que os guardiões lhe dessem a ponta da flecha que abriria o caminho para as pétalas. Quando eles se recusaram, o conquistador tentou tomar o artefato à força. Mas até mesmo as forças da natureza se opõem a ele, e os membros da expedição de Aguirre se veem nas garras de uma antiga maldição. A selva os envolve, e os conquistadores não podem mais morrer ou se afastar do rio. O enredo então se desloca para Londres em 1916. MacGregor Ogonton, irmão da doutora Lily Ogonton, retorna para contar à comunidade científica sobre a antiga lenda das lágrimas da lua, com base na pesquisa de sua irmã sobre os relatos da busca pela planta curativa. O narrador afirma que essa lenda não é ficção, mas um fato científico que pode derrotar as doenças e evitar as epidemias que estão ceifando a vida dos soldados britânicos nas trincheiras. MacGregor pede aos geógrafos britânicos acesso a seus arquivos e a ponta de flecha encontrada entre os últimos pertences da expedição desaparecida. Mas os cientistas recusam seu pedido, alegando que seus arquivos são para exploradores de verdade, não para amadores. Enquanto MacGregor apela aos cientistas, sua irmã Lily, sabendo da recusa, infiltra-se secretamente nos arquivos da comunidade. Ao longo do caminho, ela conhece inadvertidamente o príncipe Joaquim, que também busca a árvore da vida, não apenas para si, mas também para a Alemanha. Lily se identifica como secretária, evitando assim responder a outras perguntas. Nos arquivos, ela é surpreendida por um dos cientistas, que ela é forçada a imobilizar temporariamente com clorofórmio. Para sair do prédio sem ser descoberta, Lily se disfarça, trocando seu vestido por uma roupa de viajante. Enquanto perambula pelos corredores, ela se depara com caixas contendo os pertences da expedição desaparecida. Em uma delas, ela descobre a ponta da flecha e toma posse do antigo artefato. Nesse momento, entram na sala o príncipe Joaquim e um dos cientistas que daria ao príncipe os pertences da expedição em troca de uma generosa doação à comunidade. Eles não encontram o objeto que estão procurando, mas veem Lily. Após uma breve perseguição, a jovem se vê agarrada a uma escada que se projeta de uma janela. O príncipe pede que ela entregue a caixa que contém o artefato, prometendo ajudá-la. Lily joga a caixa para ele e pula em um ônibus de 2 andares do lado de fora de sua janela. O príncipe abre a caixa e percebe que o artefato foi roubado pela jovem. Ele interroga a arquivista para descobrir o nome da ladra e mata todos os presentes quando a arquivista acidentalmente revela seu nome verdadeiro. Lily e MacGregor decidem ir ao Brasil em busca das pétalas, onde precisam encontrar um capitão para navegar pelo Amazonas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Amazônia, o capitão Frank Wolff organiza viagens fluviais em seu velho barco com motor alugado. Para extorquir ainda mais dinheiro dos turistas, ele lhes conta histórias assustadoras para conseguir dinheiro extra para trazê-los de volta vivos, e seus conhecidos indianos organizam falsos ataques aos visitantes. Quando Frank retorna ao porto de Porto Velho, ele é recebido pelo Sr. Nilo, a quem o capitão deve dinheiro pelo motor. Mas o guia não tem dinheiro suficiente para pagá-lo e o credor fica com o motor do barco. Para recuperar o motor, Frank precisa encontrar R$5.000 em uma semana e, se o dinheiro não aparecer, ele corre o risco de perder o barco também. O Sr. Nilo é dono da maioria dos barcos do porto e quer todos eles. Lily e MacGregor Ogonton chegam a Porto Velho e vão alugar um barco do Sr. Nilo. Enquanto isso, Frank persegue o penhorista, observando onde ele esconde as chaves da caixa de ferramentas. Ele entra em seu escritório por uma janela no momento em que Lily entra para discutir o aluguel do barco. Frank se apresenta como Sr. Nilo e conversa com a senhora pela porta. Por fim, ela consegue entrar no escritório e eles têm uma conversa particular. Lily afirma que tem uma quantia considerável de dinheiro para uma expedição à nascente do rio.
Ela indica em um mapa para onde pretende ir. O homem tenta dissuadir a garota, alertando-a sobre os graves perigos da viagem em si e do local pretendido. Ela o informa que iniciou sua jornada pelo Amazonas em busca das lágrimas da lua. Frank zomba de sua ideia, chamando as histórias sobre a flor de pura ficção. Durante o diálogo, ele ressalta que não tem como abrir a gaveta na qual o Sr. Neely escondeu secretamente a chave. Lily a abre facilmente e eles vão a um bar para discutir a viagem que está por vir. Durante as negociações, Lily discute com Frank sobre as despesas e ainda acredita que ele é o Sr. Neely. Nesse momento, seu irmão entra no bar, acompanhado do verdadeiro penhorista. Lily fica irritada com o engano e vai embora, mas Frank consegue ver a ponta da flecha sob sua camisa, que ela usa como amuleto. Ele negocia com os viajantes e declara que é o único que pode levá-los a um lugar seguro. Nesse momento, um jaguar entra no bar, criando pânico instantâneo. Frank entra em uma briga com o animal e acaba forçando-o a recuar. A luta com o jaguar impressiona Lily, que concorda em ir com Frank, mas insiste que eles comecem a navegar imediatamente. O capitão retorna ao seu barco e liga o motor. Lá, ele é recebido pela onça com a qual lutou no bar. O felino selvagem vive no mesmo barco que Frank. Enquanto Lily e seu irmão procuram alguém para levá-los rio abaixo, um homem os observa o tempo todo. No momento em que começam a carregar seus pertences no barco, comerciantes de pássaros chegam ao cais e pretendem vendê-los como troféus. A jovem decide resgatar as infelizes criaturas e é imediatamente sequestrada. Enquanto isso, os homens do Sr. Neely percebem que o motor está faltando e Frank insiste que é hora de deixar o porto. MacGregor quer esperar por sua irmã, mas o capitão decide partir. Enquanto isso, Lily, aprisionada em uma gaiola, usa suas habilidades para destrancar as fechaduras a fim de escapar de seus captores, o que ela consegue fazer com destreza. Após uma breve perseguição, ela se encontra de volta ao navio com seu irmão e Frank. O capitão lhe pergunta por que ela não aproveitou a oportunidade para pular na água e fugir, e MacGregor explica que ela não sabe nadar. Frank pergunta por que Lily está sendo perseguida, mas ela responde evasivamente que tem algo que atrai a atenção dos outros. Enquanto isso, em um submarino alemão, um homem informa que a garota conseguiu escapar. O príncipe decide partir em busca dela, alegando que a árvore da vida é a chave para a Alemanha vencer a Guerra Mundial. Ele dá a ordem para subir à superfície e o submarino aparece bem na frente do barco de Frank. O príncipe Joaquim começa a atirar nos fugitivos com uma metralhadora a bordo do submarino e, em seguida, lança um torpedo. Graças a uma manobra bem-sucedida, Frank evita ser atingido pelo projétil. O porto se enche de fortes explosões e o submarino se choca contra as estruturas do cais. Frank e seus passageiros iniciam uma longa jornada rio acima. Durante a viagem, MacGregor se aproxima de Lily e pergunta quem os está seguindo. A garota responde que não sabe, mas supõe que seja o filho mais novo do Kaiser. Durante a viagem, os viajantes encontram golfinhos amazônicos. Frank os avisa que os habitantes locais acreditam que, se você olhar nos olhos de um golfinho, terá pesadelos à noite. Lily ignora o aviso do capitão e continua a admirar os animais. Depois de estudar o mapa, ela convence o capitão a virar à direita, alegando que isso economizará 2 dias de viagem. Frank avisa que há muitas corredeiras nessa rota, mas Lily insiste. Enquanto isso, o príncipe Joaquim, que perdeu a garota, decide perguntar ao próprio Dom Lope de Aguirre sobre o caminho para a Árvore da Vida. Apesar dos comentários de seus marinheiros, que acreditam que a lenda do conquistador é uma ficção, ele ordena que eles zarpem em busca do espanhol amaldiçoado. Frank sugere ancorar em terra para passar a noite. Lily pergunta a ele sobre o banho mais completo o que ele prometeu antes da viagem, e o capitão sugere um banho no Amazonas. Frank tira um rato e o joga no rio. As piranhas imediatamente atacam a carne, que ele habilmente recupera para o jantar. Depois do jantar, MacGregor vai até o porão e Lily diz a Frank que está procurando as lágrimas da lua para curar o maior número possível de pessoas. Enquanto isso, seu irmão encontra no porão um jaguar com o qual o capitão estava brigando no bar e foge apavorado. Quando Frank acalma o animal, os irmãos percebem que a briga que testemunharam foi encenada. Lily conclui que o capitão ainda está mentindo. O príncipe Joaquim vai até a caverna com seus homens. Ele acredita que foi ali que a maldição atingiu Aguirre. Ele descobre os restos fossilizados do conquistador e adiciona algumas gotas de água do rio. Os fósseis ganham vida e matam um dos subordinados do príncipe. Joaquim os lembra de que o conquistador estava morrendo longe do rio há séculos, mas as Monsters podem acabar com a maldição e libertá-lo. Ele lhe pede que o ajude a encontrar a ponta da flecha em troca de sua liberdade. O conquistador concorda e o príncipe explode a represa que bloqueia a água e ela inunda a caverna.
perna. Sob a influência da água, os restos mortais do conquistador começam a reviver. Lily acorda de um pesadelo em que vê Dom Lope de Aguirre com cobras saindo de seu corpo. Enquanto isso, o navio está se aproximando das corredeiras sobre as quais Frank a alertou. O capitão sugere esconder os objetos de valor no porão e Lily entrega a ponta da flecha ao irmão, que desce. Frank pede a seu jaguar que vá buscar o artefato. MacGregor guarda a ponta da flecha em sua bolsa e sobe as escadas depois de ver o perigoso animal. Enquanto isso, o barco atravessa as corredeiras e uma cachoeira os aguarda no final da viagem. Graças à habilidade de Frank em dirigir o barco, os viajantes evitam cair no abismo. Enquanto lutam contra os obstáculos, o jaguar encontra uma garrafa de álcool quebrada e a derruba. O jaguar ainda não deu a Frank o artefato antigo. Depois de conduzir o barco para o curso d'água correto, os viajantes param para cortar lenha. MacGregor explica a Frank por que está acompanhando sua irmã. Ele recebeu várias propostas de casamento na Inglaterra, mas depois de descobrir que não se sentia atraído por mulheres, as pessoas próximas a ele lhe deram as costas. Sua irmã continuou sendo seu único apoio, então ele viajou com ela, tentando protegê-la do perigo. Deixada sozinha no navio, Lily descobre a cabine trancada de Frank, na qual ele pediu que ela não entrasse. Determinada a investigar os segredos do capitão, ela entra sorrateiramente e descobre mapas semelhantes aos seus. Ela percebe que Frank também estava procurando as Tears of the Moon. Os viajantes retornam ao navio e, quando o capitão surpreende a jovem em sua cabine, ela expressa sua raiva por ele ter escondido sua busca pela árvore da vida. O homem admite que de fato a procurou, mas desistiu da ideia e passou a organizar viagens fluviais. Frank devolve todos os mapas a Lily, e ela ressalta que o cartógrafo dos conquistadores fez um bom trabalho. O capitão responde que ele não apenas trabalhou duro, mas também perdeu a vida por algo que não existe. Enquanto isso, MacGregor é atingido por dardos sedativos. Quando Lily e Frank embarcam, eles são atingidos pelas mesmas armas. Os viajantes recuperam a consciência nos barcos dos nativos. Eles são levados para uma aldeia e, ao serem apresentados ao chefe, a jovem consegue roubar uma presa de um dos índios. Com ela tenta lentamente cortar as cordas que prendem suas mãos. Frank traduz as palavras do chefe local. Ele os informa que a tribo pede que eles entreguem o artefato antigo e deixem todos os seus pertences e o capitão para trás. Caso contrário, eles serão mortos e o artefato será levado à força. Lily pede para transmitir a resposta deles ao chefe. Ela se recusa a aceitar as condições e promete devolver o artefato assim que descobrir as lágrimas da lua. Ela também exige a libertação dos homens e oferece sua própria vida em troca, caso os índios decidam matá-la. Frank finge transmitir suas palavras, mas na verdade conta aos nativos sobre a teimosia da garota. Lily consegue se libertar cortando as cordas com suas presas e agarra a lança de um dos guerreiros. Quando ela se lança contra os índios com a lança, ninguém a detém e logo todos estão rindo. Acontece que Frank pediu a seus amigos índios que assustassem os ingleses para que arrancassem a ponta da lança. Lily fica ainda mais irritada com o capitão e acaba perdendo a confiança nele. Enquanto isso, uma das mulheres da tribo, que se apresenta como comerciante Sam, ajuda Lily a interpretar a inscrição na ponta da lança. De acordo com ela, o artefato contém informações de que as lágrimas da lua podem não apenas curar todas as doenças, mas também restaurar o equilíbrio mental. Também afirma que as flores da árvore da vida devem desabrochar à luz da lua cheia, que ocorrerá dentro de 2 dias. Ela aponta para um ponto no mapa, que é descrito como uma cobra mordendo a cauda. Lily percebe que tomou o caminho errado e que a árvore da vida está perto da aldeia indígena. Ela deixa de acreditar em Frank e decide sair sozinha de canoa em busca das lágrimas da lua. O capitão se opõe, mas a garota se enfurece, paga o resto da viagem e vai descansar. Durante a noite, os restos amaldiçoados dos conquistadores passam a assombrar a aldeia. Frank avisa Lily do ataque e se oferece para salvá-la, depois pede que ela lhe dê a lança. A jovem não acredita nele até ver os cadáveres com seus próprios olhos, de onde saem cobras que atacam os aldeões. Frank entra em uma luta com as múmias antigas, depois da qual ele e Lily tentam escapar. Mas um dos atacantes pega a jovem, tira o artefato dela e o entrega à múmia de Dom Lope de Aguirre. O conquistador sobe em uma árvore para se proteger, mas Frank o alcança e começa uma luta. De Aguirre atravessa o capitão com sua espada, mas ele consegue pegar a ponta da flecha. Frank cai da árvore e joga o artefato em Lily. O comerciante Sam diz a garota e ao irmão para fugirem do rio, mas MacGregor machuca sua perna e Lily é forçada a fugir sozinha. As múmias não estão interessadas em homens, elas só querem a ponta da flecha.
Ela consegue se afastar o suficiente para que os restos mortais antigos não a peguem. As almas então discutem o fato de terem visto uma ponta de flecha que pode indicar o caminho para as Tears of the Moon e acabar com a maldição. Em sua conversa, elas mencionam que Francis deve responder por tudo, presumivelmente referindo-se a Frank, mas eles decidem adiar sua vingança e usar a ajuda do príncipe Joaquim para encontrar a ponta da flecha. Também há abelhas voando ao redor das múmias antigas, além de cobras. Dom Lope de Aguirre ordena que as informações sobre a localização do artefato sejam transmitidas ao príncipe. Ao amanhecer, Lily sai em busca de MacGregor, mas encontra Frank. Ela fica feliz por ver o capitão vivo. Seu irmão e o comerciante Sam se aproximam deles, e MacGregor nota uma enorme espada nas costas de Frank. Lily não entende como o capitão pode estar vivo com tal ferimento, mas então ele confessa que é um conquistador chamado Francis e que tem cerca de 400 anos de idade. Ele promete contar tudo quando a espada for removida de seu corpo. Frank e Lily decidem continuar a busca juntos, mas MacGregor é forçado a ficar na aldeia por causa de problemas na perna. Enquanto isso, o príncipe Joaquim percebe as abelhas no periscópio e ordena que a escotilha seja aberta. Os insetos pousam em um ponto do mapa para onde ele deveria estar indo. A bordo do navio, Frank e Lily se dirigem ao ponto combinado e o homem conta sua história para a jovem. O pai de Francisco era um mercenário que serviu sob o comando do pai de Aguirre. Quando Aguirre morreu, o pai do caudilho levou o garoto para sua casa e eles cresceram juntos com seu filho, tornando-se irmãos. Quando cresceram, Aguirre teve uma filha que ficou gravemente doente. Ele lhe fez uma promessa de encontrar as lágrimas da lua e salvá-la. Os conquistadores cruzaram o oceano, mas cada passo na selva era incrivelmente difícil. Francisco estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar seu amigo a salvar a garota. Foi ele quem se tornou o cartógrafo de Dom Aguirre. Os conquistadores enfrentaram doenças e as dificuldades da jornada. Entretanto, no momento mais difícil, foram salvos pelos guardiões da Árvore da Vida, que usaram as lágrimas da lua para curá-los. Dom Aguirre exigiu que o chefe da tribo lhe desse uma ponta de flecha e o guiasse até a Árvore da Vida. Quando o índio se recusou, o conquistador o matou e iniciou o extermínio da aldeia. Francisco se recusou a participar do derramamento de sangue, tentando proteger a filha do chefe que possuía a ponta. Mas Aguirre o esfaqueou e partiu em busca da garota. O cacique moribundo impôs uma maldição aos conquistadores, e eles teriam de ficar na beira do rio para sempre, pois a selva não os deixaria sair e os levaria de volta ao rio. Aguirre não perdoou Francisco, perseguiu-o incansavelmente, e os velhos amigos brigaram. Quando Francisco se cansou, levou os conquistadores para uma caverna pela qual a selva não poderia mais levá-los de volta ao rio. Em 300 anos, seus antigos companheiros foram transformados em monstros. Frank construiu uma cidade, fez amigos e até partiu em busca das Moon Tears. Quando seus esforços fracassaram, ele abandonou sua busca. Mas, como todo conquistador, ele não podia abandonar o rio, então decidiu fazer excursões ao longo dele. Durante todo esse tempo, seus únicos amigos foram os gatos selvagens que encontrou na selva. MacGregor e Trader Sam estavam praticando canoagem no momento em que o submarino do príncipe Joaquim veio à tona. O índio escapa mergulhando no rio, enquanto o irmão de Lily é capturado pelo alemão. O sequestrador ameaça destruir a aldeia indígena com um torpedo, exigindo que o homem revele o paradeiro de sua irmã. MacGregor, sob pressão, é forçado a dar a informação. O príncipe também deixa claro que não tinha intenção de compartilhar sua descoberta com Dom Aguirre. Quando Frank e Lily chegam ao local, o capitão mergulha e descobre um mecanismo antigo que abre caminho para as lágrimas da lua. Ele convence a jovem a mergulhar com ele, pois a estrutura é muito estreita e ele não consegue alcançar a alavanca de abertura. À força de persuasão, ela concorda. Frank a ajuda quando ela fica presa na estrutura de treliça, dele nada em busca de ar e a puxa para fora com um beijo que passa o ar para ela. Em um determinado momento, ele é atacado por piranhas e não consegue voltar. Mas, em um último esforço, Lily consegue mover a alavanca e a água da baía começa a fluir para fora. Frank encontra a garota e a reanima. Quando a água desaparece, os viajantes percebem que encontraram o lugar que estavam procurando. Lily pede a Frank que use as lágrimas da lua para acabar com a maldição e começar a viajar em paz, e até o convida para ir a Londres, prometendo mostrar-lhe todos os pontos turísticos da cidade. Mas o homem já decidiu aproveitar a oportunidade para partir em paz para sempre. A jovem fica furiosa e pede que ele viva outra vida. Enquanto isso, um submarino aparece na superfície e o príncipe Joaquim e MacGregor saem pela escotilha.
Os perseguidores do monarca fazem os viajantes prisioneiros, e o próprio Joaquim pega o dispositivo. Sua intenção não é apenas vencer a guerra, mas também reinar por séculos. Uma cidade antiga emerge da água, e todo o grupo viaja no barco de Frank para um de seus túneis. Lá eles descobrem a árvore da vida, mas ela está morta. O príncipe Joaquim pede a Lily que o force a voltar à vida. Ela se recusa e o sequestrador ameaça matar todos eles. Mas Frank se oferece para ajudar, com a condição de que ela deixe seus amigos irem embora e lhe dê uma pétala de flor. O príncipe pede para deixar MacGregor no navio e ele, junto com Frank e Lily, se dirigem à árvore da vida. Eles chegam a uma enorme bola de pedra e Frank tenta encontrar o buraco para a ponta da lança, mas não consegue. O príncipe pede ajuda a Lily, que também exige uma pétala. Joaquim diz que só concordou em dar uma, e que os amigos devem decidir quem ficará com ela. Frank responde que só concordará sobre seu cadáver. A jovem se aproxima do balão, ela e Frank quebram a ponta e descobrem uma esmeralda em seu interior, que precisam inserir no buraco. Eles conseguem e a árvore da vida floresce. Enquanto os outros observam atonitos as lágrimas da lua, Lily pega uma arma de um dos guardas e atira em Frank, que cai na água. Lily recupera sua pétala. Enquanto isso, o imortal Frank se dirige ao seu barco e ajuda MacGregor a se libertar. Enquanto o príncipe Kim ouve atentamente os tiros vindos do barco, Lily corre em direção à árvore e atravessa os galhos. Mas a lua no céu começa a encolher e a árvore da vida morre novamente. No último momento, Lily arranca a última pétala da Moon Tears. O galho abaixo dela se quebra e fica pendurado sobre a água. O príncipe Joaquim exige que ela lhe entregue a flor e ameaça matar seu irmão. No entanto, Lily joga a pétala no chão, onde Frank a pega, e se agarra ao galho. Enquanto isso, as múmias dos conquistadores aparecem, depois de saberem por uma das abelhas que o príncipe quebrou o acordo. Joaquim pede a Dom Aguirre que o ajude a recuperar a pétala, prometendo fornecer o que ele desejar, mas o conquistador não acredita mais nele. Lily tenta escapar dos monstros, e para distraí-los, Frank lhes mostra a pétala. Ele tira MacGregor e o jaguar do navio e o conduz para longe da árvore da vida. Lily desce da árvore e se junta a seu irmão, e os monstros sobem no navio até Frank, onde começam a lutar com ele. O príncipe Joaquim tenta matar MacGregor e Lily, mas o homem acerta seu oponente várias vezes antes que um bloco de pedra da cidade antiga caia sobre ele. MacGregor transmite as últimas palavras de Frank para sua irmã, nas quais ele pede que ela diga que a garota se tornou o mundo inteiro para ele. Dom Aguirre derrota o capitão, mas em vez de uma pétala em sua mão, ele descobre um pássaro empalhado. Frank pediu a MacGregor que desse as lágrimas da lua a Lily. A garota segue o barco pela terra, mas ele cai perto da entrada do túnel e bloqueia o rio. A água sai, e a selva acorrenta os conquistadores às paredes de pedra da antiga cidade, como antes, tentando arrastá-los para o rio. Todos, inclusive Frank, tornam-se fósseis. Lily descobre o rosto do capitão e coloca uma pétala de Moon Tears em seus lábios, e a planta mágica traz Frank de volta à vida. Frank toma a jovem em seus braços e eles se beijam. Outra flor desabrocha na árvore da vida. Os amigos retornam a Porto Velho e depois a Londres. MacGregor se dirige novamente à comunidade geográfica e declara que Tears of the Moon não é ficção. Ele recusa a oferta de se juntar aos cientistas após a viagem. No final do filme, Frank, Lily e o jaguar embarcam em um carro em Londres. O capitão agora aprenderá a dirigir um carro. Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. Que segredos do mundo antigo ou tecnologias do futuro estão escondidos na floresta amazônica? O que você acha? Somos muito gratos pelo seu interesse no canal. Deixe-nos seus pensamentos, opiniões e desejos nos comentários abaixo do vídeo. Eles nos ajudarão a tornar o conteúdo ainda mais interessante.